Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI. E no espaço de hoje nós temos a satisfação de receber o nosso diplomado em Ciências Biológicas, Valdir Copini. É um prazer recebê-lo aqui, Valdir. Estávamos ameaçando esse nosso encontro já há um bom tempo, mas que bom que você está aqui presente no nosso espaço hoje. Eu só quero fazer uma breve apresentação do nosso convidado aqui. Além de diplomado em Ciências Biológicas, ele é mestre em Ecologia, especialista em Genética e Evolução, músico, compositor, empresário ambiental, posso chamá-lo assim, escritor e outras funções que no decorrer da nossa conversa, de repente, a gente vai também apresentar. E gostaria de salientar mais um detalhe a respeito do Valdir. É um sujeito ávido por conhecimento. Talvez isso desencadeou uma carreira aí de sucesso profissional e pessoal igualmente. E um outro detalhe, que também nós vamos comentar no nosso espaço aqui. Talvez seja o segredo da vida para muitas pessoas também. Ok? Então aguarde aí, porque a nossa conversa eu acho que vai ser bem importante e interessante. Bem-vindo ao nosso espaço, Valdir. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Ademar. O prazer é todo meu. Como você falou, né, a gente ameaçou durante muito tempo, né? Eu reajo bem a ameaças, então estamos tranquilos, estamos aqui hoje. Eu sei que tu está preparado com ameaças. Então, para o nosso bate-papo. Mas que bom. Vamos começar conversando a respeito do início lá, porque você fez parte dos bons tempos, não que hoje não seja, mas os bons tempos das ciências biológicas da nossa universidade. Me conta o que ocorreu para fazer biologia, depois desencadear em outras áreas do conhecimento. Olha, na verdade eu fui um acadêmico tardio, né? Eu concluí o ensino médio e 11 anos depois da conclusão do ensino médio que eu fui fazer faculdade. Então eu tive bastante tempo para pensar, né? E eu sempre gostei de fazer trekking na mata, de aventuras ao ar livre. E na época, né, você falou bons tempos, realmente a minha diplomação, inclusive, na época não tinha, era bacharelado e licenciatura juntos. Né, era juntos, então eu tenho os dois títulos, né? Hoje é face um ou face outro, né? Mas eu sempre gostei dessa área da biologia, da ecologia. Na minha época, nós tínhamos o Greenpeace, né, como um grande defensor da natureza. Ele mantém-se hoje, né, mas hoje a gente é um pouco mais pé no chão em relação a algumas coisas, né? E eu sempre pensava em fazer educação física ou biologia. Eram duas coisas que eu gostava muito. Quando eu fiz o vestibular na URI, eu coloquei biologia como primeiro, educação física como segundo, mas passei bem até e aí entrei, fiz o curso que foi uma enorme satisfação. Hoje eu acho que a biologia, ela não é só uma área restrita, né? Ela consegue ampliar os horizontes para outras questões, né? Por isso também que você chegou a fazer o mestrado em ecologia dentro da área de genética e evolução. Isso. Eu trabalhei com mamíferos, então eu sou mastozoólogo, né? Porque é a pessoa o biólogo que estuda animais, né? E dentro do mestrado eu estudei um pequeno ratinho do campo. A minha dissertação foi bem interessante. A gente pegou o Rio Uruguai, que ele é um divisor, né, de terras. Ele é largo, hoje tem a barragem aqui na nossa região, mas mesmo não tendo, ele era bem largo. E aí nós estudamos a genética dessa população de ratinhos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul para ver se havia fluxo gênico. Então foi meio que na área da genética, claro que englobando a ecologia do animal, né? Mas a gente estudava a evolução dessas populações e a genética, né? Foi bem interessante, gostei muito de fazer. Como eu comentava antes contigo, a URI na época tinha apenas o laboratório de genética vegetal, né? Então eu e o professor Cancian, que foi meu orientador, a gente conseguiu ampliar para ser genética animal também, né? Não sei hoje se... Tu lançou o desafio para a própria universidade. Exatamente, claro, né? Temos que alargar, né, os horizontes de formação.
Daí depois veio também a ação, a atividade na área ambiental, como profissional. Sim, como profissional. Como é que se deu isso? Na época, depois de formado, né, e com mestrado, eu e o Thiago, né, que até hoje é meu sócio, também foi diplomado, foi meu colega. Tem uma brincadeirinha com ele, né? Dizia, que pena, né, que eu estava contigo, tu era sempre o segundo daí, né? Porque ele é muito inteligente, seria o primeiro. Olha só que sacanagem que fazia com ele, né? E a gente abriu a Geonature, né? Empresa de licenciamento ambiental. Hoje eu sou apenas sócio, né? Porque hoje eu tenho outras atividades que eu não posso exercer, né? A atividade. Mas me mantenho na sociedade apenas, né? E um outro detalhe, não sei, Ademar, se tu sabes, mas a minha turma de biologia, nós fizemos a primeira quebra de protocolo da URI na biologia, depois até outros se seguiram. Porque para a formatura eu compus uma música. E durante o discurso lá do nosso representante, né, da turma, a gente rompeu o discurso e eu cantei a música ao vivo. Com essa voz horrível, né? Eu não sou cantor, mas vai fazer o quê, né? A gente jogou com o que tinha. E aí a gente fez uma quebra de composição minha especial para o momento, para a formatura. Eu compus a música, se chama Epílogo. E aí a gente parou, né? Aí eu tocando violão, eu cantei a música ali. Depois eu tenho uma leve lembrança. Depois outros vieram, mas eu fui o pioneiro. Nós fomos, né? Vou ter que rever esse momento. Vale a pena ver de novo? Ouça com o coração, porque eu desafinei bastante. Mas que bom. Bom, aí vieram outros desafios, né? E a música, como você mesmo falou, composição, e você já tinha uma certa experiência com música. Sim, eu tive... A música sempre ajuda, né? Sim, a música sempre inclusive ajuda. Nas relações humanas. Com certeza, eu acho que você tem para cada emoção humana, você tem uma música que cabe, entende? E não só a questão da poesia, da letra da música, como a música em si, né? Você tem músicas melancólicas, né? Você tem... Se a gente vai pensar em melancolia, eu gosto muito da banda Pink Floyd, por exemplo, né? Sim. Então você tá alegre, você pode ouvir um Eric Clapton, né? Então a gente tem essa diversidade que me parece que hoje se perdeu um pouquinho por causa da rapidez com que as coisas são apresentadas. Mas eu aprendi a tocar violão, sou autodidata em música, aprendi a tocar violão quando eu era garoto, né? Eu tive banda de rock chamada Latitude Zero. Com 18 anos eu tocava contrabaixo na banda, era cabeludo, você não vai acreditar, mas eu era bem cabeludo. Eu também era. Exato. E aí depois eu aprendi a tocar do violão, eu aprendi a tocar um pouco de piano e tal, teclado, fui meio autodidata, tive banda de rock e tal, depois eu passei a compor algumas coisas, né? Eu tive na época 38 músicas compostas que eu registrei na Universidade do Rio de Janeiro, né? Federal do Rio de Janeiro, que era quem detinha lá os direitos autorais das partituras e tal. Então eu escrevia as partituras e registrava lá. Falou em composição... estamos falando da década de 88, o ano de 88, 89, por aí, que foi quando eu fiz minhas primeiras composições. Tá, e você fala em composição, isso é um passo para escrever algo mais. E aí surgiram obras literárias. Sim. Pois tu sabes que o primeiro livro efetivo que eu escrevi foi em coautoria, foi na URI. Nós produzimos um livro enquanto acadêmicos, chamado Algas, um livro de botânica, né? Algas, Bryopteras e Pteridófilas. Nem sei se eu sei falar direito hoje o nome do livro. E nós éramos, incluindo meus sócios, nós éramos, eu acho que 5 acadêmicos, cada um escreveu um capítulo. Foi um trabalho que a gente fez na URI e esse livro foi publicado pela Edifaps. Isso, que é a editora da universidade. Aliado a isso, com a questão das composições, como eu fazia a melodia da música, né? E também a letra, a questão da letra acaba derivando, né, para a escrita. Eu sempre tive lá a ideia de escrever um livro de ficção, há décadas. Né? Depois eu conto melhor a história dos livros. Eu acho que é o momento de a gente entrar justamente nesse assunto eu acho que isso é uma conclusão minha, que eu não escrevi nada ainda com relação a livros. Está em tempo. Está em tempo. Eu acho que isso gera uma satisfação pessoal muito grande. Aliás, todas as conquistas geram satisfação. Sim. Mas dizem os bons filósofos que a gente tem que, na vida,
Plantar uma árvore, tu já deve ter plantado Muitas. umas quantas. Né? Escrever livro, tu já escreveu, mais de um. O que mais que falar? Ter um E filho. ter um filho. Eu Tu tenho já um, tem, né? Tem um, mas então tu já cumpriu a tua missão. Já cumpri. Posso Mas- morrer. Não, mas não, é cedo ainda, né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito destas tuas obras. A primeira tu já falou que foi dentro da própria universidade, como acadêmico. E depois vieram outras Sim. obras. Eu escrevi não, eu participei de um livro como coautor com também tua colega jornalista, a Mari. Sim. Né? A Mari, ela escreveu uma coleção na época que eram livros infantis. Então ela tinha, se não me engano, 5 ou 6 volumes. Cada volume tratava de uma área da educação infantil. E uma delas era música para aprender. Então a Mari escreveu o livro, fez umas musiquinha não, ela fez poemas, né? Poemas que falavam, por exemplo, do A, E, I, O, U, né? As vogais, uns poemas que falavam sobre números, etc. E ela me pediu para que eu musicasse os poeminhas dela. E eu musiquei os poemas, a gente publicou um livro, então, esse único livro, né, da coleção, em coautoria. Eu toquei no piano, criei as melodias e a gente escreveu as partituras e saiu esse livro. Publicado na época pela Edelbra, né? Pela Edelbra. Depois, com a empresa, eu tive vários livros. A gente teve um trabalho que nós fizemos Somente na área ambiental daí. Isso. Daí a gente teve um trabalho que nós fizemos dentro de uma reserva indígena bem grande. E foi o primeiro livro, se não me engano, é um livro técnico daí, né? Sim. Estamos falando de livros técnicos agora. Ele foi feito em 3 línguas. As tabelas de animais que a gente detectou durante o trabalho, nós publicamos em 3 línguas. Além do linguajar científico, né? Além da nomenclatura científica para cada animal relatado no nosso trabalho, nós colocamos o nome em português, o nome comum em português, em Tupi-Guarani e em Caigangue. E tanto que a FUNAI nos encomendou algumas peças, gostaram e foi. E eu tenho muito orgulho desse trabalho, foi com o Cassiano Roman, conheceste? Sim. O Cassiano, também é mastozoólogo, eu e ele, nós ficamos 15 dias dentro da reserva indígena catalogando os animais, e a gente fez esse trabalho e nós conseguimos capturar uma foto do puma, né, que o pessoal chama, né, de um puma. Numa reserva? Na reserva indígena. Isso, dentro da reserva indígena. A gente conseguiu fotografar um puma no amanhecer do sol com uma máquina, uma armadilha fotográfica. Não éramos nós lá fotografando, até porque era muito perto do bicho, próximo, né? Exato. E aí, essa foto ela acabou ilustrando até hoje o guia de cabeceira de mamíferos do Rio Grande do Sul. Quer dizer, esse trabalho... Foi um livro. Não parou ali. Outros mais tarde... Eu imagino que sim, né? Agora eu estou um tempo afastado já, né, dos trabalhos de ecologia e meio ambiente, mas creio que foi adiante, sim. E eu sempre tive, né, já colocando... Como eu sempre escrevi livros técnicos, eu tinha desde garoto uma ideia, assim... Eu sou aquele que diziam antigamente nerd, né? Guri nerdzinho, gostava muito de ler, gostava muito de ciência, gostava dessas coisas todas. E eu queria escrever um livro de ficção científica, mas eu não sabia que tinha talento. Quer dizer, aí até hoje não sei se tenho, né? Mas a gente descobre... Mas gosto? Gosto eu tinha pela escrita. Escrevi muitas poesias, pesquisa. músicas. Então, o que aconteceu? Um tempo depois, acabei escrevendo esse livro aqui, ó, Artes Marciais, uma História de Lutas. Esse foi o último livro técnico que eu escrevi, que ele conta, na verdade, a história das artes marciais no município de Erechim, tá? E esse livro, ele é um livro que tem 3 partes, né? Eu vou falar bem rapidinho. Sim. A primeira parte são a origem das lutas no Oriente e Ocidente, incluindo as lutas dos povos originários, dos índios e outras partes do mundo. A segunda parte, eu trago as 20 artes marciais mais... 20 ou 10? Nunca me lembro, mas tá bom. Algumas das artes marciais mais populares no mundo, tá? E na última parte, que é a mais extensa, eu trago toda a história das artes marciais em Erechim, desde que Erechim era uma vila. Foi uma grande pesquisa, foram 2 ou 3 anos para fazer uma pesquisa. O pessoal da Federal, os bolsistas da História da Federal me ajudaram, da Universidade Federal, a fazer a pesquisa na biblioteca, no arquivo histórico. E esse livro, então, eu escrevi ele, né, um livro técnico, e eu pensei em publicá-lo, né, sozinho, aquela coisa. Mandei para algumas editoras, eles não deram bola. E para minha surpresa, uma das editoras
que é a Atlântico, que é uma editora, na verdade, portuguesa. A sede da editora é em Lisboa, e eles têm uma representação comercial em São Paulo, aqui no Brasil, tá? Acabou chegando na mão deles, eles gostaram do meu livro, cerca de uns 2 meses depois deles terem analisado o meu livro, eles disseram que queriam publicar. Então, eles me compraram os direitos, e esse livro aqui, ele é publicado em 4 países, Portugal, Brasil, Angola e Cabo Verde. São 4 países que falam português. Isso. E aí, eles elogiaram o meu livro, né? E compraram porque imaginaram que tinha, né? Até hoje os direitos são deles, né? O livro não é mais meu, quer dizer, é meu como autor, mas os direitos de publicação, eles me pagam lá, eles vendem o livro, né, nesses 4 países e me dão uma pequena comissão lá. E quando eu recebi o relatório deles dizendo por que eles queriam comprar, eu falei, cara, mas talvez eu tenha talento, né? Vou tirar da gaveta aquele projeto de 30 anos atrás lá e escrever daí esse aqui. Que é aquele que eu te apresentei outro dia. Que é uma ficção científica baseada em fatos reais. Isso, baseada em fatos reais. Tá aí, então conta um pouquinho a respeito disso, dessa obra, que inclusive, não esquece de falar que esse livro está sendo publicado, editado no exterior. Está disponível. Mais ou menos, né? Isso. Até porque se alguém tiver interesse... Mas pode comprar aqui em Erechim também, né? Aqui em Erechim também. Na Agridoce, ali no Márcio e na Márcia, eles estão vendendo para mim. Pois bem, então assim, eu tinha aquela ideia, eu sempre me fascinaram, eu era um garoto fascinado pelas questões do espaço, né? Então, viagens espaciais, naves espaciais, eu adorava esse tipo de coisa. E eu tinha bolado lá, quando garoto ainda, uma ideia de que, a gente precisa achar um troço para viajar, né? Percebe que o termo técnico é troço, né? Para viajar muito rápido, porque as distâncias são muito grandes no espaço. Então, a gente tinha aquela ideia, há 30 anos atrás, de que tu teria que mandar um grupo de pessoas e, sei lá, a 6ª, 7ª geração poderia chegar lá em Alpha Centauri, a estrela mais próxima daqui. Por quê? Porque ia se demorar séculos para chegar em algum lugar, dadas as distâncias astronômicas, né? E eu bolei uma ideia, na época, que eu não posso falar porque é o spoiler do livro, né? De como seria para viajar com a velocidade da luz. A gente sabe que é impossível construir uma máquina que viaje na velocidade da luz, pelo menos hoje, né? Com o conhecimento científico que se tem hoje. E aí eu pensei, não, mas acho que existe uma maneira. E tinha essa minhoquinha na cabeça. Quando esse livro de artes marciais aqui foi elogiado pela escrita, eu falei, vou escrever. E peguei aquela ideia, tirei do baú e fiz o livro. O que aconteceu com o livro? Eu peguei uma cartolina de 4 metros, fiz um risco no meio e marquei centímetro a centímetro. Cada centímetro era um ano que se passava. Na parte de cima da cartolina, eu coloquei os acontecimentos reais, incluindo do padre Landel de Moura, que, para quem não sabe, foi o primeiro homem que fez uma transmissão de rádio no planeta. E ele era gaúcho, que de Porto Alegre, o padre, ele fez essa transmissão lá em São Paulo, quando ele era pároco lá. Mas todo mundo acredita a invenção do rádio ao Marconi e ao Tesla, né? Aos dois que seriam os... algo parecido com o que acontece com o Santos Dumont, né? Que falam dos irmãos Wright e tal, e deixam o Santos Dumont um pouquinho de lado. No Brasil a gente sabe que foi ele que inventou o avião, nos Estados Unidos acho que é os irmãos Wright. E o mundo conhece o Tesla e o Marconi como inventores do rádio, mas a gente sabe que o primeiro homem cientista que fez foi um padre brasileiro e um padre gaúcho, que é o padre Roberto Landel de Moura. E eu vou pegar esse acontecimento como início da minha trama. E, em cima da cartolina, vários outros acontecimentos, o lançamento da sonda Pioneer, né, a atuação do Carl Sagan, que é um astrônomo famoso, autor da série Cosmos. Então, peguei vários acontecimentos reais. E embaixo, Ademar, eu construí a história inventada, a ficção, os meus personagens, os personagens que eu criei ali embaixo, interagindo com os acontecimentos reais. E com base nesse croquis que eu fiz, eu escrevi a história, né? Que é Pi, a Vida Improvável. E como eu tinha esse livro já vendido para 4 Linhas, que é uma das subsidiárias da Editora Atlântico, que é portuguesa, eu fui negociar esse livro com eles, mas eles não faziam o audiolivro. E eu queria que a minha obra tivesse disponível, inclusive para pessoas cegas, que pudessem ouvir o livro, ou mesmo pessoas que gostam de ouvir o livro, né, que preferem ao invés de ler, ouvi-lo.
Além do e-book, do livro físico, que tivesse o audiolivro. Só que essa editora não trabalha, não queria. E eu pedi então que eles deixassem aberto uma cláusula contratual para que eu pudesse editar o audiolivro. Porém, eles disseram que não funcionava assim, que os direitos autorais de um livro eles compram ou todo ou nada. Então eu não pude fazer. Isso fez com que eu, por alguma precaução, talvez precaução até demais, né? Eu fiz ele com um pseudônimo. Então eu peguei um pseudônimo, que daí é uma outra história, mas de repente a gente conta em outra hora, e escrevi o livro como Joseph Al-Karishmi, né? Então Joseph, porque meu segundo nome é José, e José original dele, né, é Joseph, e Al-Karishmi, na verdade, é um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Quando a gente fala algarismo, a gente está falando o nome do cara, velho. Quando você fala algoritmo, você está falando o nome do cara. Que nada mais, ele foi um matemático brilhante, um matemático persa, e que ele é apresentado para nós no livro do Malba-Tahan, O Homem que Calculava. Ele faz uma homenagem ao Karishmi, claro que não era Joseph, né? O nome do cara tá aqui, eu nem sei ler, né? Abu Abdullah Bushafar Mohammed Abehu al-Karishmi. Ele viveu de 780 a 850 da era cristã. Então eu peguei como pseudônimo, né, e lancei o livro. Está sendo vendido na Amazon, né, aqui em Erechim, aqui na Agri, o livro físico, né, na Amazon tem os dois, tem o e-book e o livro físico. E na UBX, ou na UBook hoje, tem o audiolivro, que foi narrado por uma atriz carioca. A gente fez um acordo, ela ganha 50% e eu ganho os outros 50% do que se vender como audiolivro. Bom, nós temos ainda 4 minutinhos, Valdir. E eu não queria deixar passar em branco, porque isso tudo a gente podia continuar conversando a respeito dessas suas iniciativas, mas isso me traz, me revela algumas características suas e que precisa ser divulgada e incrementada hoje na nossa sociedade, especialmente entre os jovens, que é a paciência e a resiliência. Embora a paciência talvez não faça tão parte da sua vida, mas resiliência, bom humor, controle mental e outros que tais. Que eu... Pô, muito obrigado pela sua avaliação. Vou ter que falar isso com o meu psiquiatra, quer dizer, estou brincando. Então, eu acho que tu nunca teve uma orientação, uma formação também nessa... Porque eu acho que para fazer tudo o que tu fez e faz, tem que ter muita resiliência, né? Tem. Na verdade, eu confesso que uma das melhores coisas que aconteceram para mim, talvez, foi eu ter conhecido, quando garoto ainda, as artes marciais. Eu pratiquei um pouquinho de karatê e quando eu comecei a treinar Kung Fu, que eu me tornei professor de Kung Fu em Jundiaí, São Paulo, na União Nacional de Kung Fu. O Kung Fu, ele trazia, na época quando eu estudei, ele trazia muito do taoísmo, do budismo, das filosofias orientais, que tem bastante disso que tu citaste, assim, de resiliência, de persistência, de fazer o melhor, né? Porque Kung Fu, inclusive, significa tempo de habilidade, né? Então, é o tempo que você tem para dominar completamente uma habilidade. É aquilo que no Ocidente se chama mestre, né? Uhum. O mestre de Kung Fu. E depois eu pratiquei jiu-jitsu também, que acho que é excelente. Então, eu acho que tudo aquilo que vem para te proporcionar um domínio interno, tá? Uma disciplina interna forte e faz com que você bote os teus objetivos e cumpra os objetivos. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes na vida é a gente cometer erros tentando fazer as coisas. Me parece que uma coisa muito vazia seria a gente chegar numa idade mais avançada e a gente olhar para trás e se arrepender de coisas que a gente não fez. Então eu sempre procurei fazer tudo o que eu gostaria de fazer, né? Eu brinco, né? Tudo que pudesse causar lesões corporais graves me atraía profundamente. Então eu fazia luta, voo livre, escalada, rapel, fui bombeiro voluntário durante 12 anos, né? Fiz muitos salvamentos, etc. Então, eu acho que isso que tu falaste é muito importante. E sim, tem que ter paciência, porque os resultados não vêm de hoje para amanhã. Um faixa preta de jiu-jitsu, você precisa, sei lá, no mínimo 8, 10 anos de treinamento intenso. Senão você não consegue obter a faixa preta. E são poucos que conseguem.
Mas tem que ter essa paciência, resiliência, botar um objetivo, seja qual for aquele objetivo que você quer, né? Se quer ser cantor, se quer ser ator, se quer ser, né? Fazer bem feito, né? Então o meu professor de Kung Fu dizia, se algo merece ser feito, merece ser bem feito. Então faça as coisas bem feitas. Por isso que essa ferramenta aqui tem que ser deixada de lado um pouco. Às vezes sim. Tu viu que atrapalhou até nessa entrevista. Pois é. Então, mas principalmente a juventude é muito ligada nisso, então parece que isso aí tem um significado fundamental para eles. E é isso que eu falo, inclusive para minha neta, não é bem assim. É difícil de convencer, mas não é bem assim. E o mundo real é diferente, né? Muito o mundo real diferente. Não é instagramável, né? Aquilo que você vê na rede social, todo mundo bonitinho, todo mundo legal, não é assim. A vida tem altos e baixos, a vida tem tristezas, tem alegrias, mas tem um momento ruim, tem um momento que você não está legal, entende? E quando você olha aqui, você tem uma ilusão, achando que a pessoa que está aqui mostrando só o lado bom dela, não é, ela vai ter o lado ruim, o lado, né? Só que o lado ruim você não mostra, você não vai tirar uma foto morrendo, né? Para terminar, Valdir, um recado assim, principalmente para os nossos estudantes, você já acabou de dizer algumas coisas aí, mas o futuro? O que se espera do futuro? Eu sei que você é um cara inquieto, então a todo momento tu quer acrescentar algo mais, sem esperar que amanhã vai ser diferente ou vai ser melhor. Sim. Bom, a primeira coisa, a melhor coisa que a gente pode fazer é encarar a realidade. Então, seja qual for o estágio que a gente está, a realidade é melhor que a ilusão, sempre. Sempre. Por quê? Porque quando eu lido com a ilusão, eu estou ligando com algo etéreo e que não é real. Já a realidade, por mais que ela não seja aquilo que a gente quer, a gente só consegue mudar sabendo onde a gente está pisando. Se você não sabe onde está pisando, você não consegue. E se eu pudesse dar um recado, eu diria, pessoal, corram atrás dos objetivos, mas leiam, estudem. Sim. Não corra atrás que nem um cavalo de padeiro, né? Com esse negócio que não tente ampliar o horizonte, né? E se tu tiver qualquer dúvida, a ciência sempre embora falha, embora ela é um caminho. Afinal, eu sou biólogo, né? Nesses livros tem alguma dica que pode deixar? Tem, mas então, vai ter que ler. Vai ter que ler. Mas são, no mínimo, aqui tu tem 2 dicas extremamente importantes. Valdir, foi um prazer conversar contigo aqui, afinal de contas a gente tem uma amizade já de longa data, né, por vários outros motivos, mas quero deixar um abraço aqui e te desejar realmente um futuro mais promissor, ainda se isso for possível. Que tenha aí longa vida para continuar escrevendo, para nos conceder outras entrevistas também desse nível aqui no nosso programa. É só me ameaçar que estamos aí. Então vamos continuar ameaçando. Você aí em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço. Até o próximo programa.